Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje é a nossa segunda aula aqui no nosso curso. Vai ser sobre clássicos da Sociologia. Quando a gente fala dos clássicos, a gente está falando principalmente de três pensadores. O Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Não é que não existam outros sociólogos do tempo deles, né? Mas são pessoas fundamentais para a gente compreender métodos sociológicos, ou seja, formas de se analisar a sociedade, de extrair conhecimento, de tentar compreender fenômenos sociais. Então, cada qual à sua maneira conseguiu ver a sociedade de uma forma que ninguém tinha visto antes. Então, eles abriram caminho para várias outras pessoas, pensadores, pesquisadores, depois virem também entender o que é esse bololô todo que é a nossa sociedade, essa bagunça gostosa da gente estudar e da gente analisar. Para a gente começar, então, vamos aqui no quadro para a gente falar sobre o Durkheim. Olha só. O Durkheim, escreve assim, ó. Durkheim. O Durkheim é um carinha que ele é da França, e lá no século XIX, ele começou a pensar o que a gente poderia extrair de conhecimentos da sociedade, né? Então ele é o primeiro cara, o mais importante, assim, historicamente falando, que disse sobre por que a gente tem que estudar sociologia na academia. A academia são as universidades. Então por que é importante esta ciência ir para as universidades? Então ele é um cara que abriu o caminho aí para muita gente depois ter esse espaço dentro das pesquisas e tudo mais. Então o Durkheim, ele é um carinha lá da França. E lá na França, ele acompanhou um processo muito importante que aconteceu durante boa parte aí, né, das revoluções burguesas, mas a gente tem uma importância para a Revolução Francesa, que foi em 1789, quando o Durkheim passa por essas mudanças, né, que acompanha as mudanças que estavam passando na França ali do final do século XVIII, começo do século XIX, ele começa a pensar o que é essa nova sociedade francesa que está aqui, o que ela nos apresenta, quais são os seus desafios para compreendê-la. Então ele é um grande defensor da ciência. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente compreendê-lo melhor. Por que a gente está falando de ciência aqui? Porque a ciência, ela estava sendo muito utilizada e muito falada por conta de um período que a gente citou na última aula, que é do Iluminismo. O Iluminismo é uma corrente filosófica que começa a evidenciar os estudos a partir do uso da razão. O que é a razão? A razão é quando a gente coloca em cena o homem. O homem, então, ele vai pensar e raciocinar quais são as soluções, as leituras que a gente tem para o que está posto na nossa frente, para o que está posto na sociedade. Se antes quem dizia as verdades eram agentes externos, os mitos, as narrativas, os deuses, as religiões, com o advento do iluminismo, de iluminar, né, clarear as ideias, a gente começa a ter então o uso da razão enquanto algo central para explicar os fenômenos sociais. Nesse sentido, o Durkheim ele passa a ser um grande defensor da ciência para explicar aquilo que até então era chamada de física social por um antecessor francês dele, chamado Auguste Comte. Quando o Durkheim pensa na ciência, ele faz uma defesa, inclusive, muito parecida com o que se tinha de uma ciência consolidada na sua época. O que era consolidado lá, na época dele? Era consolidado principalmente as ciências da natureza e a matemática. Então ele pega muitos elementos, ele empresta muitos termos das ciências biológicas, por exemplo, porque ele quer legitimar a sociologia. O que é legitimar? Ele quer falar, olha, sociologia presta, ela é uma ciência que a gente pode defender, a gente pode utilizar para explicar a sociedade e tal e coisa. E para isso ele fala, não, vou encostar aqui nesses carinhas das ciências da natureza, porque perto deles eu consigo dar mais credibilidade, ficar, entendeu? Melhor na fita, para a galera entender o que é sociologia. Então ele vai explicar a sociologia para nós a partir de um conceito, né? O que explica a sociedade, o que nos faz nos comportar e agirmos da forma com que a gente faz isso. Para ele se chama fato social. O fato social, ele explica
as formas de ser, agir, pensar e sentir comuns a toda a sociedade que exerce sobre nós um poder coercitivo. Esse conceitão dele é o seguinte: fato social é a forma com que todo mundo se comporta, o jeito que a gente é levado a pensar os nossos hábitos, a nossa religiosidade, as nossas ideias e tudo mais. Tem a ver com esse conceito. Fato social, então, é como a gente se comporta. Qual que é a brisa do Durkheim? A brisa dele é que, assim, o jeito da gente se comportar não é algo que parte da nossa individualidade. Então, eu não acordo um dia e simplesmente escolho o jeito que eu vou me comportar. Para ele, o fato social, ele é como a gente se comporta é imposto socialmente. Então, parte da sociedade para o indivíduo e não do indivíduo para a sociedade. Tá entendendo? E aí, para ele, o fato social tem 3 características. A primeira é exterioridade. A segunda é generalidade. E a terceira é coercitividade. O fato social tem que necessariamente ter essas 3 características. Então, exterioridade, generalidade e coercitividade. Não é possível o fato social só ter uma isoladamente. Vou falar um fato social aqui pra gente pensar. Tipo, usar roupa. Usar roupa é um fato social porque tá posto na sociedade. Todo mundo usa roupa. Isso não é uma escolha individual. Você não acorda um dia e fala assim, será que hoje eu uso roupa? Ou será que hoje eu ando pelado? É uma parada que você pensa. Imagina, se você anda pelado na rua. Você não vai ser reprimido pela sociedade? Por quê? Porque o nosso fato social é todos têm que usar roupa. Então, primeira característica aqui é exterior ao indivíduo. O indivíduo não escolhe usar roupa. A sociedade impõe que o indivíduo utilize roupa. Portanto, o fato social é exterior. O fato social que usar roupa. O segundo é a generalidade. Então, todas as pessoas fazem isso. Todas as pessoas utilizam roupas. Então, segunda característica. E a terceira característica, que é coercitividade, é um poder coercitivo, é imposto. No nosso exemplo aqui, usar roupas é uma imposição, inclusive pelas leis, é um fato social tão forte que se você sair andando por aí pelado, isso é atentado ao pudor, você não pode sair andando por aí pelado, isso é uma questão coercitiva. Mas mais do que as leis, isso também é cultural. Se uma pessoa sai andando pelada na rua, todo mundo vai estranhar e vai ficar assim, meu Deus, por que você está andando pelado? Você é doido? Porque você está saindo da rota do que o fato social aguarda, do que o comportamento social espera de nós. Então, a gente vai ter um poder coercitivo, né? Então, pensa sempre em usar roupa, comer de talher, o idioma que a gente fala também é colocado para nós. Então, a gente tem uma série de comportamentos que estão muito mais enraizados e fortes quando a gente pensa nas características do fato social. Essencialmente, é algo que não parte do individual, mas sim da sociedade para com o indivíduo. Então, o Durkheim, a gente chama ele de funcionalista, ele pensa no funcionamento da sociedade. Para ele, a sociedade é como se fosse um organismo, uma codependência, uma consciência muito maior do que os indivíduos. Ele chama de consciência coletiva. É como se todo mundo pensasse igual. É como se todo mundo tivesse as mesmas ideias dos fatos sociais que estão impostos para nós. Deu para entender isso de fato social? Se não entendeu, deixa aí nos comentários ou manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp que a gente responde. Então, fato social, primeiro conceito aí do Durkheim para nós. Agora a gente vai para o segundo conceito, que é sobre a forma da organização social. Então, olha lá, a gente falou de fato social, que é assim, o arroz com feijão do Durkheim, para a gente entender o pensamento dele. A gente tem que falar de fato social. E agora, nós vamos falar de solidariedade. Olha só, solidariedade para o Durkheim são as formas com que a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, como eu lido com os outros, comigo mesmo, neste coletivo mais amplo. Isso é solidariedade. Tá? Não é uma ação social que nem a gente faz hoje lá, não. Essa solidariedade tem a ver com isso, de como a gente se comporta. Para o Durkheim, então, isso é solidariedade. Então, solidariedade. A solidariedade para o Durkheim tem 2 tipos.
nós temos a solidariedade mecânica e nós temos a solidariedade orgânica. Lembra que eu falei que ele fica emprestando conceitos das ciências da natureza? Isso aqui é um deles. Ele vai falar que a gente tem dois tipos de sociedade antes das grandes transformações que a gente teve ao longo das revoluções burguesas. Então pensa aqui comigo que a gente está em dois tipos distintos de sociedade. Uma, que ele chama de mecânica, porque ele compara as engrenagens de um reloginho. Então imagina um reloginho. O reloginho para ele precisa de 2 engrenagens só para funcionar. É simples. Então nós estamos falando de sociedades simples. E aqui, na orgânica, ele está comparando com o corpo humano. O corpo humano, o meu belo corpo humano aqui, é muito mais complexo e muito mais amplo, né, da gente entender e dos seus funcionamentos do que no mecânico, do que numa sociedade simples. Portanto, as sociedades de solidariedade orgânica, elas são sociedades mais complexas. Entenda que a gente não está aqui falando que ser simples é ruim, ser complexo é bom. É uma análise científica que dá características para cada sociedade. Portanto, sociedade simples, sociedade complexa. Quais são os elementos que aqui fazem com que a gente tenha uma mudança entre uma sociedade mais simples e uma mais complexa? Para ele, como eu falei, principalmente os acontecimentos advindos da Revolução Francesa e quando a gente pensa posteriormente também na Revolução Industrial. Então a gente tem mudanças muito grandes da sociedade que fazem a gente sair de uma organização simples para uma complexa. Por exemplo, aqui nas sociedades mecânicas, a sociedade ela era muito mais espalhada. Então a gente tinha várias comunidades espalhadas entre si. Quando a gente tem uma comunidade aqui rural, que tem uma religiosidade específica, ela está mais distante culturalmente, na troca de linguagens, na troca de hábitos, na troca de comportamentos, do que com outra sociedade que também tem sua interdependência, seu modo de pensar, seu modo de agir. E assim vai. Então aqui a gente tem uma sociedade aqui, São José dos Campos, a gente tem uma sociedade aqui em Fortaleza, a gente tem uma outra sociedade em Caçapava, a gente tem uma outra sociedade lá no interior dos Estados Unidos, sei lá. Estão divididas, não se comunicam, são sociedades simples, de baixa complexidade, porque as pessoas tendem a ter uma consciência coletiva maior. As pessoas, quando vivem em pequenos grupos, a tendência é que elas pensem da mesma maneira, que elas tenham a mesma religião, os mesmos hábitos, as mesmas linguagens e por aí vai. Então, aqui são as sociedades simples. A gente tem aqui como uma grande característica, e é uma das mais cobradas no vestibular, que tem uma baixa divisão do trabalho. Por que uma baixa divisão do trabalho? Porque é para menos gente, então você não precisa de profissões que só dão conta de grandes populações. Por exemplo, pensa no cabeleireiro, no barbeiro. O barbeiro aqui, numa sociedade de 60 pessoas, ele consegue se bancar o ano inteiro sendo barbeiro, sendo cabeleireiro? Só tem 60 para cortar. As pessoas não cortam todo dia, não cortam toda hora, então ele não tem como se sustentar só com isso. Já quando a gente passa para uma sociedade de solidariedade orgânica, a gente tem uma alta complexidade. Então, são várias pessoas de culturas distintas, mas que entre si elas realizam trocas. Então, aqui a gente tem uma alta divisão do trabalho. Por quê? Porque a gente tem uma especialização muito maior. Você precisa agora sim de uma pessoa que vai cortar teu cabelo. Afinal, você trabalha 10 horas por dia numa fábrica, leva seus filhos na escola, tem que cozinhar, tem que fazer um monte de coisa e você não consegue nem saber como corta um cabelo e nem tem tempo de cortar um cabelo. Então, você já precisa de uma pessoa com essa profissão, com essa finalidade. Então, a gente vai tendo mais profissões surgindo. São sociedades mais complexas. E aqui, a gente tem uma sociedade industrial, uma sociedade ampla, uma sociedade maior. Bom, só para a gente ir para um último conceito aqui do Durkheim, para nós muito importante também. O Durkheim ele vai falar sobre como que a sociedade funciona a partir dos fatos sociais, ou seja, como eles dão coesão para a sociedade, porque se toda a sociedade funcionasse tipo, cada um agindo do jeito que quisesse, a gente não teria coesão, a gente não conseguiria conviver junto. Então os fatos sociais dão essas regras sociais, os nossos papéis sociais, que são muito importantes
para que a gente possa conviver em sociedade. Entretanto, contudo, porém, todavia, nem sempre o fato social é seguido. Existem momentos em que isso é quebrado completamente. Então, quando nós não estamos passando por convivências a partir dos fatos sociais, nós estamos, para o Durkheim, numa situação de anomia. Isso caiu em vários vestibulares nos últimos anos. O que é anomia? É quando a gente tem ausência de regras. Então, a gente não tem esse ordenamento social. E isso gera uma instabilidade muito grande. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na crise de 1929, quando quebrou a Bolsa de Nova York. Imagina, é algo não esperado. Não foi esperado. Entende? O fato social, inclusive, considera aquilo que é esperado, mas não aquilo que é anômico. Tipo, não pode roubar. Isso é um fato social, todo mundo sabe, não pode roubar. Mas tem gente que rouba? Tem gente que rouba. Se tem gente que rouba, então o fato social já prevê, inclusive, que tem que ter uma punição para as pessoas que roubam, para que elas não voltem a cometer tal ato e para que o fato social não roubar funcione. Então, o que a gente está falando aqui de uma situação de anomia é quando foge completamente do que a sociedade consegue antever que aconteceria. No caso da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, é justamente disso que a gente está falando. Quebrou a bolsa, tirou a estabilidade que as pessoas tinham. Então isso deixou todo mundo completamente instável, sem saber o que fazer. Várias pessoas suicidaram, várias pessoas saíram correndo desesperadas, migraram, enfim. Teve ali uma situação anômica, uma situação que não é esperada, uma situação que não é aguardada. Isso foge do fato social. Vamos lembrar que o Durkheim está pensando que a sociedade é como aquele organismo da solidariedade orgânica. Então, cada elemento da sociedade corresponde a uma parte do corpo humano. Então, se o cérebro é, sei lá, a educação, o coração é a saúde, o estômago é a igreja, para ele, essas instituições sociais funcionando bem, todas, cada qual com seu papel, o corpo como um todo funciona bem. Se existe problema em um aspecto da sociedade, isso dá problema no resto da sociedade inteira. Portanto, a sociedade precisaria de regras claras, um funcionamento pleno, para que ela se oxigenasse e seguisse rumo a um progresso, rumo a uma sociedade mais iluminada, enfim, de acordo com as ideias que ele defendia na época. Vamos fazer uma questão do Durkheim? Olha só. Durkheim. Essa aqui foi uma questão dele que caiu num dos principais vestibulares do país, né, que é a Unicamp, ano passado. Primeiro a gente lê o enunciado, lembra? Se a gente lê o enunciado, a gente pega o jeitinho que está escrito lá para saber como a gente lê o texto. Não adianta a gente ir para o texto sem ter lido o enunciado. Então o enunciado diz assim para nós, Emile Durkheim é um dos fundadores da sociologia e analisa a relação entre indivíduo e sociedade. A partir do texto, podemos afirmar que os modos de agir, de pensar e de sentir em uma sociedade são definidos. Então, o que define como a gente age, pensa e sente. A gente quer saber o que coloca isso. Aí, vamos para o texto. Olha lá, o texto é do próprio Durkheim, as regras do método sociológico. Diz assim, quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, tal realidade não deixa de ser objetiva, pois não fui eu que os fiz, mas os recebi pela educação. Eis aí, portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. Olha que interessante, ele está falando de quando ele desempenha a tarefa de irmão, de marido, de cidadão, os compromissos que ele assume. Isso tem a ver com o quê? Principalmente com o que ele recebeu pela educação. Então, como a gente educa as pessoas, o que a gente ensina para as pessoas são os fatos sociais. Inclusive tem o que a gente chama de socialização primária, que é o que a gente aprende dentro da família, que são os fatos sociais básicos para você poder
partir para uma socialização secundária, que é você conviver na escola, no trabalho, no meio artístico, em qualquer ambiente, você precisa saber algumas regras. Então, a partir da educação, o que ele está colocando aqui é que ele desempenha a tarefa dele de irmão, de marido, de cidadão. Bom, vamos lá então, ó. A partir do texto, podemos afirmar que os modos de agir, pensar e sentir em uma sociedade são definidos: a. Pelo livre-arbítrio dos indivíduos. Então, a pessoa individualmente, pelo livre-arbítrio dela, o que vem na cabeça dela, ela vai ter os modos de agir, pensar e sentir? Não, a gente viu que para o Durkheim é o contrário. É a sociedade que coloca para os indivíduos e não os indivíduos que impõem para a sociedade. Então, a gente passa para a letra B. Pelos sentimentos próprios dos indivíduos e independem do meio social. Olha só, sentimentos próprios dos indivíduos que não dependem do meio social está completamente na contramão do que o Durkheim acha. Na verdade, depende do meio social. C. Pelo direito e pelos costumes, que são, por sua vez, definidos livremente pelos indivíduos. São direitos e costumes são definidos livremente? Não é livremente. Novamente, é imposto, são regras, é um poder coercitivo sobre as pessoas. E letra D, pela própria sociedade, que constitui uma realidade objetiva que exerce coerção sobre o indivíduo. Então, como é que a gente define os modos de ser, agir, pensar e sentir? Pela própria sociedade. A sociedade coloca essa realidade objetiva sobre nós, portanto, é a letra D. Espero que tenha dado aí para a gente compreender um pouquinho do pensamento do Durkheim, porque agora a gente vai passar para o nosso próximo autor da sociologia clássica, que é o Karl Marx. Então agora, Durkheim, essas são as ideias aí para a gente conseguir ter uma dimensão boa para fazer as questões no vestibular, e a gente passa para o Marx, que também é um autor super cobrado e utilizado. Bora lá para o quadro, então. Olha só, o Marx, então a gente falou do Durkheim, que é um cara da França, o Marx é um cara da Alemanha. Então o Marx ele surge num período de muitas transformações e ele vive muito tempo na Inglaterra, então ele pega várias das transformações que estavam acontecendo por conta da Revolução Industrial. Então o Durkheim está lá falando de fatos sociais, né, desse poder coercitivo, que isso faz o funcionamento da sociedade. Lembra que eu falei no começo que a gente vai ver 3 visões distintas de análise da sociedade. O Marx ele parte para um caminho completamente diferente do Durkheim. Então, ele não vai lá estar analisando os fatos sociais, como as pessoas sentem, agem e tal. Ele vai olhar para outros elementos constitutivos da nossa sociedade. Primeira coisa importante aqui para nós. O Marx ele é um cara que parte de uma análise que a gente chama de materialista histórica dialética. Então, vamos colocar aqui, materialismo histórico e dialético. O que é isso? O Marx ele vai pegar algumas ideias do seu tempo, né? Então ele foi um cara que fez doutorado em direito, estudou com um cara que se chama Hegel, e o Hegel é um grande pensador da dialética, pós-Kant e tal, vocês viram nas aulas de filosofia. O que é importante aqui para nós? A dialética do Hegel é algo que a gente pensa em movimento. Então, vou pegar um pouquinho do que vocês vão ver em filosofia, só uma dose aqui. Nós temos uma tese, uma antitese e uma síntese. A síntese é algo novo gerado a partir do movimento da tese e da antitese. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na cor cinza. A cor cinza é a síntese de 2 polos opostos que formam cinza. Cinza não é nem preto e nem branco. Cinza é o movimento de preto e branco, que juntos formam algo novo. Esse algo novo é a cor cinza. Mas não há cinza sem preto e não há cinza sem branco, entende? É o movimento que gera. O Marx ele vai olhar para o movimento que vai fazer com que a sociedade se construa, né, com que tenham suas ideias, suas percepções. Então ele parte primeiro de um pensamento dialético. É claro, né, gente, isso aqui está longe de falar
de maneira mais profunda o pensamento dialético do Hegel, mas só para a gente ter uma dimensão do que o Marx usa. E o materialismo, ele parte principalmente de um teórico que se chama Feuerbach, que ele vai se ater a questões concretas. Então, olha só, o Marx, ele é um autor que ele nunca vai partir do que se passa no campo das ideias. Para ele, a gente sempre parte do que existe, do que é concreto, está à nossa frente, e a partir do que é concreto, nós fazemos análises. Então, a gente repensa e a gente olha de novo para esse concreto repensado. Então, é como se a gente olhasse para algo concreto, nessa bolinha aqui. Aí eu vou e penso essa bolinha, que é o triângulo. E aí eu volto a olhar para essa bolinha, mas é a bolinha com o triângulo, não é só a bolinha. Eu olho para isso aqui de maneira totalizante, de maneira que a gente consiga entender de uma maneira ampla. Então, se a gente for pensar, por exemplo, eu posso passar na rua e ver uma pessoa que está em situação de rua e falar que essa pessoa é vagabunda. Não quer nada com nada, não quer trabalhar, não sei o quê, enfim. Coloco isso. Eu estou partindo das minhas ideias. Eu tenho uma ideia de que aquela pessoa é uma vagabunda porque ela está lá na rua. Não sei o que aconteceu com a pessoa, não sei nada da história dela. Então, eu vou estudar essa pessoa. Se a gente for pensar no método marxista, então, eu não vou partir das minhas ideias, eu vou olhar para aquela pessoa. Eu vou compreender a realidade daquela pessoa. Então, o que aconteceu? Ela é uma migrante? Qual que é a cor dessa pessoa? Qual que é a sexualidade dessa pessoa? Se ela é racializada? Se ela teve acesso a estudo? Se ela se viciou em drogas? Se ela se viciou em jogos? O que aconteceu para ela estar naquela situação? E aí eu olho de novo. Então, não vou tirar mais a afirmação da minha cabeça. Eu vou olhar para entender como aquela pessoa se comporta, o que aconteceu com ela, qual é a história dela, e aí sim eu tiro uma conclusão científica, e não algo que só está na minha cabeça. Deu para entender? Bom, então, esse é o pensamento dele, é um materialismo histórico dialético. Ele vai falar que nós temos dois elementos importantes. O primeiro é a superestrutura, que é determinado pela infraestrutura. Então, ele vai vendo que o que está na base da sociedade para o Marx, como ele é um cara que parte do que é concreto, são principalmente os sistemas de produção, então as relações de produção. Então, a gente pode transmitir também aqui numa palavra mais fácil para a gente pensar na economia. Isso vai, em última instância, determinar como funciona o resto da sociedade. Então, se a gente for pensar aqui na política, na religião, nas ideias do seu tempo, etc. Então, se a gente for pensar no resto, a gente está partindo de que a economia determina isso. Qual é a economia para o Marx? Aí que está o grande babado aqui. Para ele, a gente tem uma economia que se sustenta a partir da exploração de uma classe pela outra. Qual classe explora? Ele chama de burguesia. E qual classe é explorada? Ele chama de proletariado ou de classe trabalhadora. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, para a gente entender como é que funciona isso. Para ele, a gente tem a burguesia e o proletariado ou a classe trabalhadora. A burguesia, para ele, é quem tem os meios de produção. Então, são os donos dos meios de produção. O que é um meio de produção? É onde a gente produz valor, onde a gente produz mercadoria, onde a gente produz e faz riqueza, onde se extrai lucro, onde se extrai mais-valia. Então, eles são os donos disso, donos. O proletariado, ou a classe trabalhadora, é quem não tem meios de produção e vai até esses meios de produção vender a única coisa que eles têm para vender, que é o quê? Tempo. Como você vende seu tempo? A partir da sua força de trabalho, que é medida em tempo. Então, eu sou uma pessoa que trabalha 10 horas por dia. Vai receber por 10 horas. Ai, mas professora, eu não trabalho por horas, eu trabalho por peças de designer que eu faço. Mas tudo bem, para você calcular o preço que você cobra em uma peça de design, você pensa no tempo que você leva para você poder fazer aquela peça. Portanto, em última instância, a nossa medida de valor, de preço, é o tempo. O proletariado vende o tempo para a burguesia. Então, o que a gente tem aqui? Uma relação em que a burguesia explora o proletariado, nas palavras do Marx. Por quê? É desta força de trabalho
que eles vão retirar o que a gente chama de mais-valia. A mais-valia é o valor excedente da produção que não é pago ao trabalhador, nem utilizado para se fazer o processo produtivo, que vai para a burguesia, a maior parte do lucro, né? O que sobra ali, a grana boa do negócio, vai para a burguesia. Então o proletariado chega lá e vende sua força de trabalho. O Marx, a partir disso, vai trabalhar vários conceitos, que a gente vai ver já. Mas só para a gente entender aqui, ó. A relação entre burguesia e proletariado tem a ver com como funciona a economia da sociedade. Então, é uma economia comandada pela burguesia, essa classe dominante detentora dos meios de produção. Quando a gente pensa, então, que a burguesia é essa classe que tem todos os meios de produção, que a gente tem, que a menorzinha parte da população, eles são muito pouquinhos, a maior parte da população trabalha, o que a gente tem aqui é, esta economia, ela, em última instância, determina o resto da sociedade. Ou seja, para o Marx, a política, a religião, as ideias, as artes, a justiça são determinadas pela relação de classe. Então ele vai falar assim, a justiça é uma para quem é rico, a justiça é outra para quem é pobre. Porque é esta base econômica que determina a forma com que a superestrutura se comporta. Portanto, existe uma desigualdade de classe em todo o resto do que a gente tem. Ele vai falar que o que a burguesia vende para os trabalhadores, inclusive, é que alguns dias eles podem ser burgueses. E por isso que você motiva as pessoas a trabalhar. E aí você coloca aqui todos os lugares com ideias burguesas muito fortes, ele chama isso de ideologia, uma ideologia da burguesia para que o proletariado, a classe trabalhadora, acredite que algum dia consiga ganhar tanto dinheiro quanto os burgueses, ser tão rico quanto os burgueses, chegar perto de onde eles estão. Então, é como se toda a sociedade alimentasse essa desigualdade. Tá dando para entender, gente? Qualquer coisa, já sabe, escreve lá pra gente no WhatsApp, deixa nos comentários, que a gente fica aí à disposição para poder tirar mais dúvidas, aprofundar nos assuntos, indicar livros, enfim, o que vocês quiserem. Continuando aqui, então. Nós temos esta relação de desigualdade entre burguesia e proletariado, que existe uma grande disputa. Não é uma relação pacífica. Por que não é pacífica? Porque todo mundo no capitalismo quer o quê? Capital, né? O nome do nosso sistema. A burguesia e o proletariado, portanto, segundo Marx, vivem em luta de classes. São duas classes que disputam o que a gente tem de central, né? O capital, dinheiro, propriedade e tudo mais. Então, nós estamos nesse momento aqui de luta de classe. Então, é uma grande disputa entre a burguesia e o proletariado. O Marx vai dizer que a luta de classes, né, para além dela se colocar nesses vários fenômenos aí que a gente tem, né, na justiça, na política, na cultura e tudo mais, ela vai moldar muito de como os trabalhadores se percebem. Então, olha só. Aqui existe uma exploração da burguesia para com o proletariado. Parêntese, só para a gente falar de dialética de novo. Lembra que são dois polos opostos, convivem e geram algo novo? Então a gente está falando aqui de dois polos opostos, a burguesia e o proletariado, do qual não há burguesia sem proletariado e não há proletariado sem burguesia. Dentro do capitalismo eles são codependentes, apesar deles estarem brigando o tempo todo. E o capitalismo vai se moldando ao longo do tempo para conseguir sustentar essa desigualdade, essa relação, mas ainda é codependente. Bom, para a gente falar aqui um pouquinho dessa manifestação, um conceito importantíssimo do Marx. Ele vai falar assim, ó, como é que o proletariado se comporta? Como que é o cotidiano do proletariado, né? Então, o proletariado é uma classe que sai todos os dias para trabalhar, vender sua força de trabalho, ser explorado pela burguesia, nos termos do Marx. E ele vai todos os dias, então vamos pensar no Marx, o Marx estava lá na Revolução Industrial na Inglaterra. Inclusive, ele e o Engels foram para Liverpool fazer um grande estudo de antropológico, né? Ver os trabalhadores nas fábricas, como eles se comportavam e tal. Então, Marx vai dizer o seguinte, o trabalhador, no seu cotidiano, ele vai fazer uma atividade laboral. Então, se antes do capitalismo e do avanço industrial as pessoas elas tinham domínio
de toda a produção, que a gente chama principalmente de trabalho artesanal, então usa, né? A pessoa ela pensa a concepção do seu produto, ela faz todas as etapas, ela tem dimensão do que aquilo significa. Depois, com esse processo de transformação, o que acontece é o seguinte, o trabalhador ele vai fazer uma função, porque ele está ali para maximizar lucro, então ele vai trabalhar de uma maneira muito assídua, sempre da mesma forma. Então eu estou ali apertando parafuso na roda, é isso que eu faço, aperto parafuso todo dia. Ó, 13 horas por dia eu aperto parafuso. O Marx, ele vai falar o seguinte, assim, ó, então eu estou fazendo um carro, eu aperto parafuso todos os dias. No final da produção, então no final da linha de montagem, quando tem um carro pronto, o trabalhador que apertou o parafuso não se sente pertencente ao processo de construção do carro. Afinal, ele fez uma coisa que não dá dimensão para ele de como é muito mais totalizante, maior a construção de um carro. E no final ele vai falar, eu não tenho relação nenhuma com esse produto não me pertence. Eu não coloquei minha energia, eu não coloquei meu trabalho lá, esse produto pertence ao burguês, ao dono da fábrica. O Marx vai chamar isso de alienação do trabalho. O que é alienação? É quando você não vê a totalidade. Já falaram isso, a pessoa alienada, não sei o quê. Você está falando de uma pessoa que ela vê uma parte da realidade. Ela tem dificuldade para ver o todo. O trabalhador se aliena no processo de trabalho dentro do capitalismo para o Marx. Então isso, que é um conceito importante, é a alienação do trabalho. E aí o Marx vai falar, não é só alienação do trabalho, do produto do trabalho. O trabalhador ele se aliena do outro, ele se aliena da sociedade, ele se aliena de várias formas, porque tudo o leva a fazer uma mesma atividade repetitiva, sem ter o direito à reflexão de quem ele é no mundo, o que ele faz, quais são suas potencialidades e tudo mais. Ou seja, a gente tem uma pessoa que fica ali, fechada naquilo, sendo constantemente alienada. Então esse é um conceito importante também aqui para nós, do Marx. Bom, para a gente ver o nosso penúltimo conceito do Marx, nós vamos falar, agora continuando, inclusive, dizendo sobre esse processo de produção, a gente vai falar de mais-valia, que eu já citei aqui, é só para a gente entender. Então, ó, vamos pensar aqui. Mais-valia é o excedente da produção que fica com o burguês. Então, eu estou produzindo lá o meu carrinho, muito bonito aqui, tem um farolzinho. Produzi o carro, o trabalhador produziu o carro. Aí ele gerou de produção 10 carros. Esses 10 carros deram um total para o dono da fábrica, para o burguês aqui. Ele tem até uma cartolinha de burguês. E aqui, tá fumando um charuto também. Deu para o burguês o quê? Ele deu para o burguês, sei lá, 1 bilhão... Não, 10 carros não. 10 carros não dá isso, não. 10 carros dá o quê? 300 mil reais, um carrinho podre. Ele deu 300 mil reais de lucro para o burguês. Então, o burguês já descontou aqui tudo que ele gastou no processo produtivo. E para ele e para os seus outros amigos, eles vão receber 2 mil reais. Seus amigos são 3 amigos, então são 3 trabalhadores aqui. Então, de 6 mil reais que eles recebem aqui, de 300 mil que ele ganhou, a maior parte vai voltar para o burguês. Então, ele vai tirar 6 mil reais e vai ficar com 294 mil para ele. Este dinheiro, este excedente, isso que sobra, entre aspas, é a mais-valia, é o dinheiro que fica com ele. Por que o Marx chama de mais-valia? Porque é um valor a mais de um trabalho que o burguês não fez. Então o burguês ele não fez nada, que ele é o dono do meio de produção, mas ele não trabalhou. Quem trabalha aqui, quem gera valor, quem põe seu tempo, quem investe seu tempo e vende sua força de trabalho é a classe trabalhadora, é o proletariado, não é o burguês. Portanto, ele vai falar que isso é um tipo de exploração do homem pelo homem, que aí, para a gente finalizar, o último conceito aqui do Marx é o que ele aponta como solução. Então, o Marx ele é um cara que ele é um crítico do capitalismo, né? Que ele é um crítico. Ele vai falar, a luta de classes é um problema, a exploração do homem pelo homem é um problema, e nós temos que apontar para um novo modelo de sociedade.
Para ele, então, era possível acabar com essa exploração, com tudo isso que ele colocava, com essa alienação, com essa desigualdade que gera fome e tal, era se construísse uma sociedade socialista. O que é uma sociedade socialista? É uma sociedade sem classes, então, não tem burguesia, não tem propriedade privada e os meios de produção pertencem a todos, é coletivizado a partir do Estado. Então, a ideia dele é que o socialismo geraria uma maior igualdade de convivência entre as pessoas. Portanto, ele seria a saída de uma sociedade capitalista. Então, a gente coloca o Marx não só num marco de um teórico da sociologia, mas o Marx foi um militante. O Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, um texto que ele escreveu com o Engels, que era um brotherzão dele, era um panfleto que eles entregavam na porta das fábricas. Então, Marx ele é uma figura muito política, né? Muito envolvido com a política, muito estudioso da economia, da filosofia e tal. Por que a gente estuda ele na sociologia? Porque ele colocou também um método de análise. Qual é esse método? É um método da gente ver a sociedade a partir das classes sociais. Então, o Durkheim está falando de fato social e o Marx está falando de classes sociais. Vamos fazer uma questão do Marx também, para a gente compreendê-lo? Bora lá. Ó, eu coloquei aqui dividido em 2 slides, por quê? Porque é grande esse texto. Então, vamos primeiro lá para o enunciado, ó. Tendo por base esse trecho da obra de Marx, bem como a leitura de Quintaneiro, Barbosa e Oliveira, correto afirmar. Então, quer saber o que é correto aqui? Olha o trecho. Segundo Marx, os economistas de seu tempo não reconhecem a historicidade dos fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista. Por isso, suas teorias são comparáveis às dos teólogos, para os quais toda religião estranha é pura invenção humana, enquanto a deles próprios é uma emanação de Deus. Ele questiona a perspectiva para a qual as relações burguesas de produção são naturais e estão de acordo com as leis da natureza como se fossem independentes da influência do tempo. Assim, as instituições feudais teriam sido históricas, ironiza, mas as burguesas seriam naturais e, portanto, imutáveis. Para ele, tanto os processos ligados à produção são transitórios, como as ideias, concepções, gostos, crenças, categorias do conhecimento e ideologias, os quais, gerados socialmente, dependem do modo como os indivíduos se organizam para produzir. Eu falo da organização da sociedade e que essa parte aqui que eu acho muito interessante do texto, que eles falam aqui, ó, como se as relações burguesas fossem naturais, de acordo com as leis da natureza, independentes da influência do tempo. Então, isso é uma ideologia colocada. Afinal, de acordo com o pensamento do Marx, isso é uma construção da burguesia com o proletariado que se mundializa com o capitalismo. Então, vamos lá. O que é correto afirmar? Letra A. Não é o ser social quem determina a consciência, mas a consciência que determina o ser social. Essa aqui ela está errada, que é justamente aquilo que a gente falou lá no começo do Marx. Não existe a gente falar que parte da nossa cabeça. Na verdade, a gente olha para o que é concreto e a partir do concreto a gente pensa, reflete e consegue fazer uma análise. Letra B. O materialismo histórico formulado por Marx é uma ideologia que reafirma a importância do mundo das ideias na construção das sociedades capitalistas. De novo, aqui está falando o mundo das ideias? Não. Para o Marx, a teoria dele é do que é concreto. Então, o que forma a sociedade capitalista? As relações de produção. Né? Então, a exploração da burguesia, a venda da força de trabalho do proletariado, é nesse marco que a gente está falando. Letra C. As relações materiais têm pouca ou nenhuma relação com a teoria formulada por Marx, que julgava suficiente o desenvolvimento do comunismo como ideia revolucionária. Não, também, aqui, ó, relação material tem pouco ou nenhuma relação com a teoria formulada por Marx, erradíssima, essa aqui a gente já tira. D. O pensamento e a consciência são decorrências da relação entre o indivíduo e natureza, ou seja, derivam das relações materiais. É exatamente isso que o texto coloca e que a gente estava falando. Ó, o pensamento e a consciência são decorrências da relação entre o indivíduo e a natureza, entre eu e o meio que eu estou, entre eu e o meio que eu transformo. Para o Marx, trabalho é isso. O que é trabalho? O trabalho é quando a gente transforma a natureza. A relação do homem com a natureza é o que nos faz ser humanos sociais, ser humanos que pensam concretamente. Nesse sentido, é a letra D. Bom, gente, agora para a gente finalizar os nossos 3 autores clássicos da sociologia, vamos vir aqui para o quadro para a gente falar sobre o Max Weber. Bora lá!
Max Weber. Ele também é um sociólogo alemão, assim como Karl Marx, mas ele é mais novo do que o Marx, né? Então ele é mais recente. Ele é do fim do século XIX e começo do século XX. Qual que é um conceito importante aqui para nós? Então lembra que o Durkheim está falando de fato social, que os fatos sociais, formas de ser, agir, pensar e sentir da sociedade influenciam os indivíduos. O Karl Marx está falando, a sociedade funciona numa lógica desigual de luta de classes entre burguesia e proletariado. O Max Weber, ele parte de um outro ponto, por isso que a gente estuda ele separadamente. Qual que é o ponto dele de análise da sociedade? Ele vai falar de ação social. A ação social, ela dá um caráter muito subjetivo ao que a gente faz. Então, como eu ajo em relação ao outro, né? O que me motiva a agir em relação ao outro? É uma sociologia que nós chamamos de compreensiva, ela busca compreender as ações dos indivíduos na sociedade. Então, este é um movimento de compreender as pessoas mais subjetivamente. Então, enquanto Durkheim falava assim, você usa roupa porque a sociedade toda usa roupa e você é obrigado, isso foi imposto, existe um poder coercitivo sobre você, o Weber vai falar, alto lá, meu querido. Não é assim que a banda toca. Veja só. Beleza que eu uso roupa porque todo mundo usa roupa. Mas qual roupa eu uso? O que me motiva a usar uma camisa do Palmeiras? É porque é o melhor time do mundo? Obviamente. O que te motiva a usar a camisa de uma banda que você gosta? O que te motiva a colocar um crucifixo para mostrar que você tem uma religiosidade específica? Usar uma guia, enfim. Isso tudo são escolhas que partem de uma subjetividade e não é algo imposto, amplo, geral, simplesmente. Nesse sentido, ele vai falar, são as ações sociais que nos mobilizam. Qual que é a minha intencionalidade em relação ao outro? O que me motiva a agir em relação a outra pessoa? Então, ele vai falar o seguinte, existem 4 tipos de ação social. A primeira ação e a segunda ação social, elas são racionais. Racionais é que a gente usa a razão. Então, a gente tem uma ação social racional. A primeira dela é com relação a fins. E a segunda é a valores. Vamos dar um exemplo. Uma ação social racional com relação a fins é quando eu ajo com um objetivo específico no final. Então, assim, agora você está assistindo esse vídeo porque você vai arrasar no Enem para você passar nas melhores universidades do país. Isso é uma ação social racional com uma finalidade específica. Você não está aqui porque você está gostando de olhar para minha cara simplesmente. Você está aqui porque existe um motivo, existe algo que te mobiliza. E isso te faz agir, ter suas ações. Esse é o primeiro tipo. A segunda ação social é com relação a valores. Os valores são as diversas características que nos identificam enquanto sujeito social. Então, elementos que a gente tem na nossa sociedade que nos fazem pertencer a diversas coletividades. Por exemplo, eu sou católica. E ser católica, a parte de ser católica é ir à missa todo domingo. Então, ir à missa é uma ação social racional com relação a valores. Qual o valor? A religiosidade. Mas ainda assim é uma ação social racional. Por mais que seja religiosa, isso tem a ver com o seu valor. O seu valor é católico, mas que você pensa para fazer aquilo, entende? Não é só porque você é católico, você cai dentro da igreja, cai dentro da missa, de repente você tem que agir com alguma intencionalidade. E ela é racional, parte daqui. Beleza? Os outros 2 tipos que nós temos são a ação social afetiva e a ação social tradicional. Veja só, a ação social afetiva é movida pelos afetos. Já se apaixonaram, muito provavelmente, se não estão apaixonados ou apaixonadas. A gente, né, se apaixona, a gente fica pensando no ente amado em momentos inapropriados, né? Tá no ônibus, tá pensando, tá estudando, tá pensando na pessoa trabalhando, tá pensando na pessoa. A gente não calcula, não é algo racionalizado. E as nossas ações, elas são motivadas também pelos nossos sentimentos. Nesse sentido, quando a gente tem uma explosão de raiva, quando a gente tem uma ação muito apaixonada, a gente está falando de uma ação social afetiva. Beleza? E por fim, nós temos as ações sociais tradicionais, né? Então, o que é tradicional? Que está muito arraigado.
Então, está muito intrínseco aos nossos comportamentos e hábitos. Então, são coisas que a gente não necessariamente pensa muito para fazer. Então, tipo, comer de talher é um hábito social ocidental que nós utilizamos aqui no Brasil? Sim, é um hábito urbano aqui no Brasil. Isso exige com que eu pense para fazer isso? Não. Mas é uma ação social? Sim. Estou agindo com relação a outro, estou me comportando de maneira coletiva, estou me portando para com outras pessoas que não são a minha individualidade, ou seja, isso me mobiliza ao outro. Mesmo assim, é algo muito, muito arraigado, né? Está muito posto para nós. Então, a gente tem os tipos de ação social. Normalmente, quando a gente for ver uma questão dessa no vestibular, sobre os tipos de ação social, não vai cair só a classifique a ação social, né? Vai cair para a gente comparar a análise da diferença que tem a análise da ação social do Weber com a análise do Durkheim ou com a análise do Marx. Então, a grande tendência é que venha nessa comparação dos sociólogos da sociologia clássica. Bom, um outro conceito importante aqui do Weber, né? Então, se o Durkheim viu a Revolução Francesa, se o Marx viu o processo da Revolução Industrial lá na Inglaterra quando ele foi para lá, e o Weber ele vê o quê? O Weber ele vê o processo de unificação alemã. Então, no final do século XIX, a Alemanha se torna um Estado-nação. Para se tornar um Estado-nação, teve um processo de vários grupos, né, territórios, se juntarem e decidirem formar um Estado. E essa decisão de formar um Estado, ela é muito importante para o pensamento do Weber, porque ele vai observar de perto como é que isso se forma, como é que o Estado deve funcionar. E ele, pensando nisso, ao observar esse movimento, ele vai se questionar no que constitui o Estado. Então, olha só, o Estado para ele, para além de ser essa organização política que domina pessoas de um determinado território, que tem uma determinada população, então pessoas nesse determinado território, que tem poder do Estado. O Estado ele tem uma seguinte característica, então, o Estado, para o Weber, Estado com E maiúsculo, faz o uso legítimo do monopólio da força. O que é isso? Algo legítimo é algo que ele é reconhecido, aceito. Então, se passa na sua escola diretora no corredor e você tem que ir para a sala da diretora, isso tem um poder grande, né? O que significa você ir para a sala da diretora? Significa que você sabe que ela tem um poder. E você reconhece o poder dela. Não só você, todo mundo da escola reconhece o poder dela. Então, é um poder legitimado. É um poder grande, é um poder forte que a diretora tem. Então, é algo reconhecido, é algo aceito. Olha só para o Weber. O Estado, então, tem o uso legítimo do monopólio da força. O que é o monopólio? É quando tem só um, né? Alguém domina um grande poder. Então, mono de um. Então, um que domina a força. O que é isso para o Weber, né? É uma definição muito importante. Porque ele vai falar assim, o Estado, ele aplica as suas regras, que são impostas para a sociedade, mas que a sociedade aceita, já que o Estado é importante. Sem o Estado, a gente viveria num completo caos. Então, nós somos dominados pelo Estado. E ele aplica as suas leis. Se o Estado não consegue aplicar as suas leis, não faz valer as suas leis, ele pode usar a força de maneira legítima, ou seja, de maneira aceita. Então, se eu estou numa sala de aula, dando aula, né, eu bato no aluno, porque eu quis. Sei, quis bater no aluno, tava com a camisa do Corinthians, vou bater nele, não sei. Cheguei lá, bati no cara. O que vai acontecer comigo? Muito provavelmente vão chamar a polícia, eu vou ser exposta no TikTok, sei lá, né, qualquer coisa, mas vão chamar a polícia e a polícia vai chegar e falar assim, ô senhorita, você fez algo que não pode porque não está na lei. Aí eu vou falar assim, tudo bem, não tô ligando pra você, eu vou sair correndo. Eu saio correndo da escola. Aí os policiais, eles podem me bater, jogar spray de pimenta, fazer alguma coisa? Podem. Por quê? Porque os policiais aqui são quem representa o Estado no uso da lei e só o Estado pode utilizar força, ou seja,
Nenhum aluno poderia sair correndo para me pegar e me levar para uma delegacia. Nenhuma mãe poderia ir fazer isso de maneira legítima. Quem usa de maneira legítima a força? O Estado. O Estado regula a sociedade, regula as leis e pode utilizar a força. Deu para entender? A ideia é essa. A ideia é que, para o Weber, existe esse monopólio. Então, só o Estado pode ter. Se a gente tem outros grupos armados, inclusive, a gente tem milícia, a gente tem grupo de tráfico, a gente tem outras coisas que não representam as leis. Quem representa as leis são as forças do Estado. As polícias, exército, marinha, enfim, por aí vai. Beleza? Então, esse é um primeiro ponto aqui para nós. Quando ele está pensando em quem domina o Estado, ele vai falar a seguinte coisa, que no domínio do Estado a gente tem uma dominação. Então, ele vai falar de tipos de dominação. Ele vai falar que nós temos uma dominação tradicional, nós temos uma dominação carismática e nós temos uma dominação racional legal. A dominação tradicional, o nominho aqui já diz para nós, né? Então é quando tem alguém no Estado que está pela força da tradição. Então, se a gente pensa principalmente em monarquias, né, os primeiros tipos de Estado, a primeira forma de Estado aqui ocidental, que foi absolutista, né? É muito nesse sentido. Então, tem uma dominação pela força da tradição, né? Dominação tradicional é aceita, é legítima, as pessoas reconhecem ser governadas por essa pessoa. Segundo, é a carismática. A dominação carismática, ela vai pelas capacidades extraordinárias de um líder conseguir comandar uma multidão. Então, são pessoas que conseguem mobilizar os sentimentos das outras e fazê-lo, né, crer que ser governado por aquela pessoa dá uma boa saída, dá esperança e tudo mais. Então, as pessoas também aceitam esse tipo de dominação, pela força do carisma. E esse tem vários episódios históricos, principalmente aí ao longo do século XX, com governos populistas, amplos e tal, né? E por fim, é a dominação racional legal, que é pela força das leis, é pela força da estrutura do Estado. Então, é um Estado que funciona bem, que tem hierarquia, que tem burocracia, que tem metas definidas, toda uma estrutura que faz com que isso também, que as pessoas também aceitem esse tipo de dominação. E o Weber vai trabalhar muito nesse conceito aqui, sobre como funcionaria um Estado, que seria um Estado ideal. A partir desse funcionamento pleno, nós atingiríamos um bom funcionamento estatal. E para finalizar mesmo, de conceitos, nós vamos para a última coisa. O Weber, ele fala que nós temos uma diferença de como o capitalismo ele consegue se desenvolver aqui no Ocidente. Então, ele escreve um texto que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele está falando lá da Alemanha, né? Lembra? Ele vai falar assim, olha, ele observa, a partir da Reforma Protestante, principalmente, então no século XVI, que existem várias religiões que se desenvolvem. Ele olha especial para uma que é a calvinista. Essa religião protestante reivindica uma visão de mundo diferente da que se tinha predominantemente na Europa Ocidental, que era a católica. Então, eles surgem reivindicando novos pontos, pedindo uma igreja que acesse mais as pessoas e tudo mais. Então, eles partem para essa doutrina aqui, lá na Alemanha. E o Weber vai dizer o seguinte, esta é uma doutrina que estimula as pessoas a trabalharem muito, a juntarem dinheiro, a terem uma ética e um espírito voltado muito mais para o desenvolvimento do capitalismo do que a católica. Porque a católica não estimulava, tanto quanto a religião protestante, que as pessoas se desenvolvessem economicamente. Então, que elas tivessem essa maneira assídua de lidar com o trabalho. Então, isso é algo que a ética protestante coloca. E para eles, isso faz com que desenvolva muito mais acumulação de dinheiro, circulação de dinheiro, do que nas religiões católicas. Então, ele compara, por exemplo, o desenvolvimento econômico
da Inglaterra e da Alemanha, que as religiões protestantes pegaram muito, que se desenvolvem muito bem economicamente, em comparação com, por exemplo, Portugal ou Itália, que são majoritariamente católicos, e que lá eles não se desenvolveram tanto, né? O capitalismo de maneira mais ampla e tudo mais, economias melhores. Então esse é um outro conceito para ele. Foi o desenvolvimento dessa religião protestante que fez com que o capitalismo se desenvolvesse. Veja só, o Weber não está falando que isso foi a causa do capitalismo, mas que ajudou a se desenvolver, deu um espírito do capitalismo para toda a Alemanha. Então ele vai falar como que existe uma relação entre esse desenvolvimento e a religião protestante. Para a gente fazer só uma questãozinha aqui então, e finalizando a nossa aulinha de hoje, vamos colocar aqui, ó, a nossa questão que caiu na FUVEST. Seguinte, a gente vai lá ler o enunciado. Então, ó, tá falando da ideia acerca da relação entre o desenvolvimento do capitalismo e os elementos da doutrina calvinista. Então, o texto vai colocar para nós, temos de nos emancipar da seguinte visão, que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico. Por outro lado, não se deve, de forma alguma, defender uma tese tão disparadamente doutrinária que afirmasse que o espírito capitalista pôde surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. Em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da reforma, procederemos tão só de modo a examinar de perto em quais pontos podemos reconhecer determinadas afinidades eletivas entre certas formas de fé religiosa e certas formas de ética profissional. É exatamente isso que ele está falando, a relação entre formas de fé religiosa e ética profissional. Por esse meio serão elucidados o efeito que, em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o desenvolvimento da cultura material. Vamos para as opções. Então, ele está querendo saber essa relação do desenvolvimento e da doutrina calvinista. Letra A. As ideias calvinistas impulsionaram o capitalismo e levaram os comerciantes germânicos a buscar acumulação irrestrita de capitais. É justamente aqui que está o erro dessa alternativa. Não tem uma acumulação irrestrita, pelo contrário, eles fazem a economia girar, diferente do que a gente tinha na época da predominância católica. Letra B. O crescimento acelerado dos mercados consumidores facilitou, no século XVI, a aceitação das ideias calvinistas pelos banqueiros e negociantes europeus. Na verdade, o crescimento, né, dos mercados consumidores e essa relação dos banqueiros é na época do capital financeiro, né? E aqui no século XVI a gente ainda estava nas grandes navegações, num processo mais incipiente do desenvolvimento do capitalismo. Então, ela também está errada. Letra C. As condições materiais, sociais e políticas da Europa Central contribuíram, no século XVI, para a expansão do capitalismo e para a repressão do calvinismo. Na verdade, não tem repressão. Isso desenvolve, até hoje a gente tem diversas religiões que vêm dessa matriz protestante. Letra D. A união entre os comerciantes contra o Sacro Império Romano Germânico e contra o papado determinou a adoção de práticas capitalistas e calvinistas na Europa medieval. E aqui tem um erro histórico, a Europa medieval, né, ela já não existia mais, né, a Idade Média já não existia mais quando a gente tem a Reforma Protestante que coloca as ideias calvinistas. Então aqui, por um erro histórico, que a gente está falando aqui do século XVI e aqui a gente está antes, a gente está no século XV, não tem essa relação. Portanto, nos sobra a letra E, mas vamos ler ela, ó. A defesa calvinista do trabalho duro e o estímulo ao comportamento austero do crente tiveram impactos positivos na formação de condutas adequadas ao desenvolvimento do capitalismo. Então, veja só, ele está falando justamente impactos positivos para o desenvolvimento do capitalismo. E tem justamente a ver com essa ética do comportamento das pessoas que têm essa religião de matriz protestante. Beleza, galera? Então, hoje a gente fica por aqui. Cadê? Hoje a gente fica por aqui. Queria agradecer imensamente por vocês terem acompanhado mais esse dia com a gente, que a gente aprendeu Sociologia Clássica. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se vocês quiserem mandar mensagem no WhatsApp, mandem mensagem no WhatsApp.
Tentem se esforçar bastante para entender aí como se resolvem as questões do Enem, como é que a gente lê as questões de sociologia, e a gente se vê nas próximas aulas. Muito obrigada, um beijo.